Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade no nosso mini curso de NumPy. Eu vou ministrar a segunda aula do mini curso e vai ser trabalhado hoje como manipular os arrays. Quais os tipos de manipulação que a gente vai aprender hoje? A gente vai ver como acessar os valores de um array, como remodelar as dimensões dele, como fatiar, como concatenar e ordenar. E no final da aula a gente vai aprender como alterar os valores de um array. E depois disso a gente então vai ver uma forma de preencher todos os valores de um array. Começando com como acessar os valores de um array. Antes disso, a gente tem que entender como que funcionam os índices desses arrays. Bom, vamos ver como funcionam os índices. Primeiro eu vou explicar aqui num array de uma dimensão. Esse aqui está recebendo os valores 2, 4 e 6. Ele é um array de uma linha só e 3 colunas, né? Por isso que ele só tem uma dimensão. Como é que funcionam os índices aqui no Python, né? É da mesma forma que as listas. Sempre o primeiro valor recebe o índice 0, e assim vai indo por diante. Aqui no caso, como a gente tem 3 valores, o índice vai até 2. É sempre o valor total de unidades aqui menos 1. Também existem os índices negativos, né? Eles partem lá da última coluna. No caso aqui, ele começa no menos 1. A penúltima coluna vai ser menos 2, e assim vai indo por diante. Como aqui a gente só tem 3 valores, o primeiro valor vai ser o menos 3. Tá, agora para a gente printar. Primeiro a gente tem que colocar, né, o nome desse array, e dentro do colchete a gente tem que colocar o índice que a gente deseja. Como aqui é um array de uma dimensão só, a gente só precisa indicar qual é a coluna, né? A linha vai ser sempre a mesma. Então aqui no caso eu indiquei a linha 1. Se a gente analisar ali, a linha 1 corresponde então ao valor 4. Para a gente fazer aqui um exemplo indo pelos índices negativos, eu determinei aqui então o índice menos 3. Se a gente for ver aqui, é o primeiro valor então, que é o valor 2. Agora para arrays de duas dimensões. Os índices desse arrays, eles são compostos pelos índices das linhas, sempre partindo do zero, aqui no caso 0, 1 e 2, e depois das colunas, também 0, 1 e 2. Como é que a gente faz para printar um valor aqui determinado? Dentro do colchete, a gente tem que primeiro determinar o índice da linha, e separado por uma vírgula, né? Depois determinar o índice da coluna. Um exemplo aqui, eu escolhi o índice 2 e 0. Já que o primeiro é correspondente à linha, então vai ser na linha 2, é aquela linha lá embaixo. E a coluna 0, qual que é? É a primeira coluna. Então o valor printado vai ser na união dessa linha e dessa coluna. Aqui no caso, então, é o valor 7. Bom, os arrays de duas dimensões eles também podem ser acessados através dos índices negativos. Funciona da mesma forma que os arrays de uma dimensão. Aqui um exemplo que eu dei, eu pedi o índice menos 2 e o índice menos 1. Começando com a linha, né? A linha menos 2 é essa linha aqui do meio. E a linha menos 1, no caso, vai ser a última linha da matriz. E a união dessa linha e dessa coluna vai dar, então, para nós o valor 5. Bom, a gente também pode printar somente uma linha, ou somente uma coluna. Vamos ver aqui primeiro como printar uma linha por completo. Dentro dos colchetes, a gente tem que determinar o índice dessa linha. Para nós aqui é 0, 1 e 2. E no lugar do índice da coluna, a gente adiciona os 2 pontos. Aqui eu dei um exemplo. Ó. Eu quero então que eu printar toda a linha 1. Ele vai lá, vai acessar a linha 1. Como eu coloquei os 2 pontos, eu estou dizendo que eu só quero essa linha, não quero nada de coluna. Então ele vai printar para mim o valor 1, 3 e 5. Para as colunas funciona da mesma forma, só é o inverso, né? No lugar do índice da linha, a gente coloca os 2 pontos e depois a gente adiciona qual coluna a gente quer printar. Eu aqui no caso coloquei dentro do colchete 2 pontos, vírgula 2. Quer dizer então que eu quero printar toda a coluna de índice 2. Que aqui no nosso caso é a última coluna, então vai printar os valores 6, 5 e 8. Vamos ver agora para arrays de 3 dimensões. Além das linhas e das colunas, eles também são divididos por blocos, né? Então como é que a gente printa eles? Dentro do colchete a gente tem que adicionar primeiro o bloco, depois a linha e depois a coluna. Dá um exemplo que vai ficar mais fácil de entender. Os índices aqui que eu selecionei foi 2, menos 1 e 2.
Já que o primeiro índice corresponde ao bloco, então eu estou falando do bloco 2. Ali no caso eu coloquei o segundo bloco, né? Agora, menos 1. Isso está correspondendo à linha. Então quer dizer que é a última linha, né? Está com o índice negativo. E agora eu quero que a coluna 2, já que ele começa a 0, então a gente pode ver 0, 1, vai ser a última coluna, né? E o valor que a gente está determinando aqui vai ser a união da linha e da coluna, que no caso aqui é o valor 1. Vamos ver agora no Jupyter como a gente acessa os valores dos arrays. Começando com os arrays de uma dimensão. Se esse array possuir somente uma linha, basta a gente definir o nome dele e dentro do colchetes a gente inserir qual coluna a gente quer acessar. E se esse array possuir somente uma coluna, basta a gente inserir qual a linha a gente quer acessar. Eu importei já o NumPy, vou definir agora o nosso array. Eu vou usar o comando np.arrange e eu quero que ele vá de 1 até 9. Então, dentro do parênteses, eu insiro 1 até 10, porque sempre o n menos 1, né? Então, seria 10 menos 1, 9. Vamos printar aqui o nosso array A. Dá um espaço aqui. Aqui está ele só possui uma linha, né? Se a gente usar o comando print para selecionar alguns valores aqui. Primeiro eu insiro qual é o nome do array, no caso é A. Abro o colchete e aqui dentro, como eu só tenho uma linha, basta eu inserir qual a coluna eu quero acessar. Eu quero acessar aqui esse valor 7. Eu posso acessar tanto pelos índices positivos, que vem da esquerda para a direita, como pelos índices negativos. Se eu acessar pelos índices negativos, o último vai ser menos 1, o penúltimo vai ser menos 2, e o 7, que é o que eu quero, vai ser então o valor menos 3. Se eu printar aqui, ele mostrou para a gente o valor 7. Agora eu vou usar um comando que é o .reshape. Ele vai servir para remodelar esse nosso array. Ao longo dessa aula eu vou mostrar mais como funciona esse comando. Mas ele faz o seguinte, ele transformou aquele nosso array A que só tinha uma linha em um array que tem somente uma coluna. Ele possui aqui 9 linhas e somente uma coluna. Para a gente printar aqui algum valor, eu vou inserir novamente o nome, né? A. Abro o colchete e como ele só tem uma coluna, basta eu inserir qual a linha que eu quero. Se eu quiser, por exemplo, o valor 3, o valor 1 aqui está no índice 0, o 2 está no índice 1 e o 3, então, seria no índice 2. Se eu printar aqui, está aqui o nosso valor 3. Seguindo agora para duas dimensões. Lembrando que agora a gente possui mais de uma linha e mais de uma coluna. Então, dentro dos colchetes, a gente tem que inserir esses dois argumentos. Primeiro a linha, daí separado pela vírgula, e depois a nossa coluna. Vou definir novamente um array A. Vou usar o mesmo comando, np.arrange, e o intervalo vai ser o mesmo, de 1 até 9. Vou usar novamente o nosso comando reshape, só que agora eu vou remodelar esse nosso array em 3 linhas por 3 colunas. Vamos printar ele aqui. Aqui, botar vírgula, e fechar o nosso parênteses. Aqui o parênteses ficou invertido. Certo. Está aqui o nosso array A. 3 linhas por 3 colunas e 9 valores. Valores de 1 até 9. Como é que eu vou fazer para acessar um valor aqui dentro? Primeiro eu tenho que indicar a linha. Vamos tentar acessar aqui o valor 6. Qual linha que ela está? Essa aqui é a linha 0 e essa aqui é a linha 1. Então, indico o nome, colchetes, linha 1. Qual coluna que ele está? Posso pensar aqui, por exemplo, nas colunas de índice negativo, né? Está na última coluna, então eu posso colocar menos 1. Se eu printar aqui, ele mostra para nós o valor 6. Eu também posso acessar o valor inteiro de uma linha ou o valor inteiro de uma coluna. Eu vou utilizar a mesma matriz que nós usamos aqui em cima, que é essa de 3×3. Se eu quiser printar toda uma linha, basta eu inserir aqui qual é essa linha que eu quero printar
e no lugar do índice da coluna eu coloco 2 pontos. Se eu quiser printar toda uma coluna, é só fazer o inverso. No lugar da linha eu coloco 2 pontos e insiro qual é essa coluna que eu quero printar. Por exemplo, se eu quiser printar aqui a linha 1. Não, vou colocar linha de índice 0. O que vai ter que... Como é que eu vou fazer para aparecer toda essa linha de índice 0? Eu vou inserir qual é o nome do nosso array, abro colchetes, a linha que eu quero é a 0, coloco a vírgula, e no lugar então da coluna, eu coloco 2 pontos. Se eu printar aqui, linha de índice 0, ele printou para nós aqui, é o 2, 1, 2 e 3. Eu posso fazer o mesmo agora para as colunas, né? Vamos usar a mesma formatação, só que a gente vai trocar a nossa coluna de índice. Vamos usar o índice negativo, pode ser o índice menos 2. Ela vai ser, aqui no lugar, deixa eu apagar tudo. Aqui no lugar da linha, eu vou usar os 2 pontos agora. Separo por vírgula e eu quero então a minha coluna de índice menos 2. E a coluna do meio aqui, né? O 2, o 5 e o 8. Seguindo agora para um array de 3 dimensões. Agora, antes das linhas das colunas, a gente tem que inserir qual é o bloco que esse meu valor que eu quero acessar ele pertence. Vamos criar aqui um array de 3 dimensões através do método .arrange. Eu vou querer agora 27 valores, começando do valor 1. Então é 1, vírgula, como eu quero 27, eu coloco aqui até 28. Eu vou usar o comando .reshape, eu vou remodelar esse meu array que só tem uma linha, em um array de 3 blocos, por 3 linhas, por 3 colunas. Vamos printar ele aqui. Print A. Aqui, ó, tá aqui os três blocos, cada um com 3 linhas e 3 colunas. Agora vamos acessar algum valor aqui dentro. Vou indicar o nome, A, abro colchetes. Eu quero acessar aqui o valor 13, por exemplo. Primeiro eu tenho que indicar qual é o bloco que ele está. É o segundo bloco, então o índice é 1. Separo pela vírgula. Qual é a linha que ele está? É na linha 2, então o índice é 1 também. E ele está na primeira coluna, então o índice vai ser 0. E ele printou para nós aqui o valor 13. Seguindo agora, vamos ver como remodelar um array, que é esse método .reshape que eu acabei de comentar para vocês. Vamos começar definindo aqui um array np.arrange. Pode ser aquele nosso igual o primeiro. Vamos printar aqui. Vou usar o contrabarra N para passar uma linha. Aqui, estou printando ele aqui, ele só tem uma linha, né? Se eu pegar aqui, vou copiar, vou colocar direto aqui o ponto reshape e quero transformar ele em 2 por 3. Será que isso aqui vai dar certo? Vamos colocar para printar aqui o nosso valor A. Olha, acusou um erro aqui. Qual é o erro que está acontecendo? Ele está dizendo que o tamanho 9 ele não cabe num shape 3x3. Um shape 2x3, perdão, ele só suporta 6 valores. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar aqui nesse método .reshape. O 3x3, ele cabe o valor 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9, né? O 4x3, por exemplo, já não vai caber, porque daí teria que ser 12 valores. Isso a gente tem que cuidar. Sempre tem que os mesmas quantias de valores do nosso array original tem que ser a mesma quantia do nosso novo array remodelado. A gente também pode fatiar os arrays aqui com a biblioteca NumPy. Eles podem ser fatiados de duas formas. A gente pode determinar um intervalo para ocorrer esse fatiamento, ou a gente pode determinar uma condição de fatiamento. Vamos começar através dos intervalos. Vou definir o nosso array. Ele vai de 1 até 21. E vamos printar ele aqui embaixo. Tá, vamos printar o nosso array A aqui.
Aqui, ó, ele vai de 1 até 21, então o 21 é cortado fora, ele vai de 1 até 20, certo? Como que eu vou fazer, então, para fatiar esse array? Eu tenho que inserir o nome dele, abrir o colchetes, aqui eu tenho que colocar o start, que é o valor de início do fatiamento, lembrando que esse valor ele vai pertencer ao fatiamento, né? No Python sempre o valor de início pertence, o stop já é o contrário. Se eu determinar um valor de fim, vai ser sempre esse valor menos 1. E se a gente quiser usar o step, é o passo, é quantos valores ele vai pulando. Se eu não definir esse step aqui, ele vai entender que o step é igual a 1. Eu vou criar aqui uma variável b, ela vai receber esse fatiamento que a gente vai fazer. Eu indico o nome do array que eu vou fatiar, que é o A, abro parênteses, abro colchetes, perdão. Qual o valor que eu quero começar o fatiamento? Eu vou começar no valor 7. Coloco 2 pontos e eu quero terminar no valor 14. Então eu vou inserir o valor 15. Se eu printar a minha variável b, aqui ó, ele começou do índice 7. Na verdade eu queria começar do valor 7, mas então, como o índice 7 é aqui o valor 8, foi desse valor que ele começou. E ele foi indo até o valor de índice 15. O nosso valor de índice 15, no caso aqui é o 16, então ele parou no índice 14, que aqui no nosso caso é o 15. Vou fazer diferente, vai ficar mais fácil da gente entender agora aqui. Eu quero que esse array vá de 0 até 21, aqui vai ficar melhor. Aí, ó. Eu quero que ele comece, vamos fazer do mesmo jeito, quero que ele comece no índice 7. Tá aqui o nosso índice 7. Agora os índices e os valores eles combinam, vai ficar mais fácil de a gente perceber o fatiamento. Ele começou aqui no índice 7, o valor 7 pertence ao fatiamento. E eu quero terminar no índice 15. Tá aqui o nosso índice 15, ó. Então ele vai terminar num valor antes, que terminou aqui no nosso índice 14. Se eu adicionar 2 pontos e colocar um step de 3, por exemplo, ele vai pular de 3 em 3 valores. Ele do 7 ele pulou para o 10 e daí ele pulou para o valor 13. Agora vamos ver como a gente faz as condições de fatiamento. Eu vou usar esse nosso mesmo array, só que aqui dentro do parênteses eu tenho que colocar uma condição. Uma condição, um exemplo de condição pode ser A igual, lembrando que no Python para a gente dizer que uma coisa é igual a outra, eu tenho que usar dois sinais de igual. Igual a 5. O que ele vai printar aqui para nós? Somente um valor. Por quê? Minha condição ela está lendo todos os valores do array A e ela vai fatiar somente os valores que forem iguais a 5. Como eu só tenho um valor igual a 5 aqui, foi só ele que foi fatiado. Eu também posso usar aqui os maiores e menores, né? Somente para A menor que 5. Ele printou aqui todos os valores menores que 5. E para maiores que 5 ele funciona da mesma forma. Outra coisa interessante que a gente pode usar aqui nas condições de fatiamento é usar o resto de A por 2. Se isso for igual a 0, pode fatiar. O que essa condição faz? Ela divide o A por 2. E se o resto dessa divisão, que é a operação aqui que a gente utiliza, o símbolo da porcentagem faz, se esse resto for igual a 0, pode fatiar. Isso nada mais é do que os valores pares. Ó. Se a divisão por 2 de um número der 0, então é porque esse valor é par. Né? E aqui foi fatiado do 0, 2, 4, seguindo os números pares até o valor 20. Seguindo, vamos ver como concatenar os arrays. A gente pode utilizar esse comando np.concatenate. Nesse comando, a gente tem que abrir os parênteses e dentro desses parênteses nós temos que inserir uma tupla. Nessa tupla, o primeiro valor vai ser um array A e o segundo um array B. Esse array A, o que ele vai ser? É o array que vai ficar na sua forma original. E o array B vai ser o array que vai ser concatenado. Vamos definir aqui eles. np, vamos usar o np.arrange novamente. Eu quero de 1 até 10. E vamos remodelar ele na forma 3x3. E o meu array B, já vou definir ele logo aqui embaixo. Vou usar o mesmo comando np.arrange, só que esse aqui eu quero que ele vá de 10 até o valor 19. 18, né? Por isso que eu insiro aqui o 19 no caso. É sempre 18 mais 1. Vou usar o comando reshape e ele vai ter também 3x3.
Se eu printar A e printar também o valor B, aqui, ó, deixa eu usar colocar aqui o contrabarra, vai ficar mais separado. Aqui faltou a vírgula, certo? Ficar mais separado vai ficar mais fácil da gente perceber. Aqui está o array A, de 1 até 9, 3 por 3. E aqui o B, também de 3 por 3, porém aqui vai de 10 até 18. Certo? Eu vou definir uma variável C, ela vai receber o comando np.concatenate. Abro o primeiro parênteses e abro aqui a tupla que eu tenho que inserir. A, vírgula B. Eu quero que esse meu A aqui fique original e que esse meu array B seja o que vai ser concatenado. Tem duas formas de concatenar. A gente pode concatenar através das linhas e através das colunas. Para concatenar através das linhas, a gente tem que usar esse comando, esse argumento axis igual a 0. Aqui, ó, fora da tupla do A e do B, coloco a vírgula e coloco axis igual a 0. E daí vamos printar aqui. Vocês já vão entender como funciona esse concatenamento através das linhas. Vamos colocar aqui um contrabarra para ficar um espaço, né? E vou colocar aqui meu array que eu defini, que é o C. Ok, aqui ele foi concatenado. Aqui está o nosso original, de 1 até 9, e aqui está o que foi concatenado. Ele foi concatenado na parte de baixo, foi concatenado entre as linhas. Se eu colocar o argumento igual a 1, vai ser diferente. Então, ele foi concatenado através das colunas. Ele é concatenado, então, ao lado. Seguindo, vamos ver como ordenar um array, então. Para ordenar um array em ordem crescente, a gente usa esse comando np.sort. E dentro do parênteses, a gente seleciona qual array a gente vai querer ordenar. Vamos definir aqui um array. Pode ser... Aqui vamos definir um array com valores diferentes, aqui, valores aleatórios. Vamos fazer ele 3 por 3, vou colocar aqui o colchetes que tem que ter no início, né? E o no final. Essa foi a primeira linha, agora eu vou fazer a segunda linha. Vou colocar mais uma vírgula aqui, vou abrir mais um colchetes para a terceira linha. Certo, vamos printar aqui e ver como vai ficar esse nosso array. Print A. Tá aqui, ó, 357, 571, 9, 22 e 6. Um array 3 por 3, né? Certo. Existem algumas formas aqui da gente ordenar ele. A gente pode ordenar ele linha por linha. Para a gente fazer isso, aqui eu vou colocar... Só vou colocar o contrabarra N aqui para a gente pular uma linha, vai ficar melhor. Como é que a gente vai fazer para ordenar linha por linha? Eu vou criar aqui uma variável B. Ela vai receber o comando np.sort. E aqui dentro tem que inserir qual que é o array que eu vou ordenar. No caso é o A. Se eu printar B, vamos ver como que ele vai fazer essa ordem. Calma que aqui eu esqueci do contrabarra. Aí, assim ficou melhor, ficou mais separado. Esse aqui é o nosso array original. Repara aqui que a primeira linha, ó, 357. Ele ficou igual, 357, porque essa primeira linha ela já está em ordem crescente. Já aqui na segunda era 571. Ele ficou em ordem crescente, ó, 157. E na última linha também ele colocou em ordem. Ele faz linha por linha essa ordem, certo? Eu também posso ordenar coluna por coluna, né? Aí eu tenho que adicionar um argumento, que é o axis igual a 0. Coloco a vírgula, axis igual a 0. Se eu colocar rodar, dá para ver aqui, ó, que as colunas agora estão todas elas ordenadas, ó. A última coluna, por exemplo, era 7, 1 e 6. Passou a ser 1, 6 e 7. Eu tenho uma forma que eu posso ordenar todos os valores desse meu array, porém ele acaba sendo transformado em um array de uma dimensão, de somente uma linha. Aqui no
argumento axis, eu tenho que escrever axis igual a none. Tem que lembrar que esse n tem que ser maiúsculo. Ó, ele pegou todos os valores, ele remodelou esse meu array em um array de somente uma linha, e ele ordenou um por um. Dá para ver que começa do 1, 13 e vai parar lá no 9 e no 22. Agora, como que a gente pode fazer para ordenar todos os valores, porém eu quero manter a minha dimensão original? A gente acabou de aprender como remodelar um array, né? Aqui, ó, através do método .reshape. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso definir o comando np.sort, definir que eu quero ordenar o meu array A, posso definir aqui o argumento que eu quero ordenar ele por completo, e aqui no final posso botar o ponto reshape, abro uma tupla e coloco qual é a dimensão original, 3 por 3. Tá aqui, ó, todos os valores estão em ordem, ó, e ele se manteve na sua dimensão original de 3 linhas por 3 colunas. Agora vamos ver como alterar os valores de um array. Se a gente já aprendeu como acessar os valores, para alterar vai ser muito simples. Vamos definir um array, np.arrange, vai de 1 até 10, .reshape, e eu quero que ele tenha 3 por 3. Vamos usar sempre esse array como referência. Eu vou printar ele aqui, vírgula A. Certo, está aqui ele, ó, 3 por 3, valores de 1 até 9. Vamos dizer que eu queira alterar aqui o valor 5, é o valor central. Como é que eu faço aqui? Eu defino primeiro qual que é o nome do array, no caso é A, abro colchetes e coloco qual é o índice que eu quero alterar. O 5 aqui, ele está na linha 1, coluna 1, então é 1,1. Coloco o sinal aqui de recebe, e agora eu coloco o valor que eu quiser. O meu array A no índice 1,1 vai receber o valor, por exemplo, pode ser 13. E aqui eu posso, vamos copiar novamente aqui, vamos printar de novo aqui o meu array A para a gente ver qual vai ser a diferença. Aqui está o original e aqui está o modificado. Ó. No lugar do valor 5, eu alterei para o valor 13. E eu posso fazer isso para qualquer outro valor. Agora que a gente já viu como alterar o valor, vamos ver como preencher todos os valores então de um array. Eu vou ensinar um método para a gente solicitar do usuário, que vai estar usando o nosso programa, para ele preencher todos os valores. A gente vai fazer isso através da iteração de dois laços for. Um for ele vai percorrer todas as linhas desse meu array, e outro for vai percorrer todas as colunas. Eu vou usar aqui o método np.once. Vocês aprenderam na última aula que para usar o np.once eu tenho que abrir o colchetes e aqui dentro inserir uma tupla com o shape, com a dimensão, né? Eu quero que seja 3 por 3. Certo. Agora, vamos fazer os nossos laços for. O primeiro laço for, ele vai ter que percorrer. Vamos printar primeiro o nosso array A. Manter aqui a nossa formatação que a gente usou anteriormente. Aí, está aqui o nosso array A, todos os valores igual a 1, 3 linhas por 3 colunas, né? Certo. Agora a gente pode começar a usar o nosso laço for. O primeiro for, ele vai percorrer todas as linhas. Então eu vou adicionar a variável linha. A cada iteração ela vai receber o quê? Ela tem que receber primeiro o valor 0, 1 e 2. Então eu posso criar um range que vá de 0 até 2 mais 1, 3. No Python a gente não precisa inserir o valor de início, então eu posso deixar só um range até 3. Certo? Esse for já vai percorrer todas as linhas. Agora eu preciso de mais um for que percorra todas as colunas. Mas ele vai ficar iterado, ele vai ser dentro desse laço for das linhas. Posso colocar mais um laço for, coluna, ela vai receber o quê? Também é o mesmo tamanho. Eu preciso dos valores de 0, 1 e 2. Então ela vai receber a cada iteração um range que vá até 3. O que a gente pode colocar aqui dentro? Vou definir uma variável x, ela vai receber uma informação do usuário. Então eu vou receber um input. Abro parênteses, aqui eu posso digitar uma frase, ó. Digite um valor para o índice. Aqui eu vou colocar
abrir um colchetes e vou colocar duas chaves aqui, separadas por vírgula, porque a formatação que eu vou usar aqui vai ser através do ponto format. Eu abro aqui uma tupla e aqui dentro eu coloco qual vai ser o valor que vai aparecer nessa minha primeira chave, vírgula, qual o valor que vai aparecer nessa segunda chave. O valor que eu quero que apareça na primeira chave é a variável linha e na segunda a variável coluna. Dependendo de qual interação eu tiver, vai ser valores diferentes, né? Tá, o que eu tenho que fazer agora? Eu já tenho o valor que o usuário quer para determinado índice. Então eu vou alterar ele. Vou dizer qual que é o array que eu estou trabalhando. Abro colchetes. Qual que vai ser a linha que eu vou estar trabalhando? Eu não sei, mas eu sei que a variável vai ser linha. Vírgula, e a variável também estou sabendo que vai ser a coluna. Isso aqui vai receber quem? O valor que o usuário digitar, que no caso é o valor x. Ele vai fazer isso para todos os valores. Ele vai fazer essa pergunta 9 vezes, no caso, porque eu tenho dois for, cada um com um range que vai de 0 até 2. São três valores, no caso. Aqui fora, eu posso dar um print aqui vazio para ficar separado. E aqui eu posso printar, então, o nosso novo array A. Se eu colocar aqui para rodar, ele está pedindo, ó, digita um valor para o índice 00. Ele está querendo alterar esse valor aqui. Eu quero deixar o valor 1. Agora ele está pedindo para eu digitar um valor para o índice 01. É este valor aqui. Eu quero 2 e para o índice 02 eu quero 3. Bom, já percorri essa linha por inteiro. Ó. Tanto que agora ele está pedindo o valor para o índice 10. E já estou na segunda linha. Então agora eu vou percorrer, já percorri agora a terceira linha. E agora a segunda linha, perdão, agora a terceira linha. E aqui está o nosso array alterado. Ó. A primeira linha ficou 1, 2, 3, a segunda linha 4, 5 e 6 e a terceira linha 7, 8 e 9. Agora vamos ver os exercícios que eu deixei para vocês aqui nessa nossa segunda aula da manipulação dos arrays. O primeiro exercício vai ser sobre acessar os valores. Eu defini aqui um array A, ele está printado aqui, ele possui 4 linhas por 4 colunas e tem valores diversos. O item A é para vocês acessar todos os valores da linha de índice 2. Qual que é a linha de índice 2? Índice 0, índice 1, essa aqui é o índice 2. Vocês têm que acessar todos esses valores aqui. E o item B, então, acessar todos os valores da coluna de índice menos 1. No caso, vai ser a última coluna. Nesse lugar aqui é o espaço para vocês fazerem a resolução do exercício. Exercício 2 agora, é um exercício sobre fatiamento. Eu defini aqui esse array B, ele tem somente uma linha, todos esses valores aqui, valores bem aleatórios. O primeiro fatiamento que vocês vão ter que fazer, no item A, vai ser um fatiamento de condição. É fatiar somente os valores ímpares. E no item B, somente os valores maiores que 5. Vamos para o exercício 3. Eu defini aqui um array C. Esse exercício também vai ter que usar o fatiamento, porém vai ser necessário ordenar esse array ao final. O que vocês vão ter que fazer? Pegar esse array C, que ele está printado aqui, selecionar, quer dizer, fatiar somente os valores pares dele. Os valores ímpares têm que cair fora. E depois de separar, fatiar todos os valores pares, você tem que ordenar esse array. Como ele já está em uma dimensão, ele já é somente uma linha, vocês não precisam informar o argumento axis, ele já vai manter na sua forma original. Agora o nosso último exercício vai ser sobre preenchimento de um array. Da mesma forma que a gente aprendeu através dos laços for. Está aqui o array D, 6, 8, 9, 1, 2 e 12, 11, 12 e 0. Eu quero que vocês alterem os valores, todos os valores desse array, porém eu quero que ele sempre fique o seu dobro. Aqui eu dei um exemplo. Se por um acaso o índice 00 for igual a 3, você deve alterar ele para 6. Aqui no nosso caso, o índice 00 é igual a 6, vocês têm que alterar ele para 12. E esse índice aqui, 01, que no caso é o valor 8, vocês têm que alterar para 16 e assim por diante. Você tem que dobrar todos os valores.
Aqui eu coloquei uma dica para vocês fazerem esse exercício. Tem que usar o laço for, um laço for para as linhas e um laço for para as colunas. Só que não é necessário que o usuário insira esses valores. Basta a cada iteração vocês fazerem o valor que está dentro do array multiplicado por 2. Por exemplo, aqui, ó, voltando no nosso código que a gente tinha feito. Eu defini essa variável x, ela está recebendo o valor do usuário. Esse x aqui, nesse exercício de vocês, não precisa receber um valor do usuário. Basta vocês pegarem o valor que já está na matriz e multiplicar por 2 e depois aqui adicionar na matriz novamente. Bom, o que eu tinha preparado, pessoal, é isso. Aqui no final eu estou deixando a documentação do Python, caso você tenha alguma dúvida. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a manipulação dos arrays e muito obrigado pela atenção.